É inegável que Karl Marx foi o maior bandido que o mundo já viu. Ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos. Karl Marx foi o maior idealizador da ideologia comunista que causou revoluções terríveis e governos ditadores que destruíram a economia. Marx acreditava que a explicação das ocorrências do mundo da vida, elas se encontram camufladas, escondidas numa infraestrutura econômica. E assim, em qualquer sistema econômico considerado, é ali que você encontra as verdadeiras causas das ideologias, dos discursos, das dominações e de toda a produção humana. Em 1936, surge um marco histórico na filmografia americana. Charles Chaplin representa em seu filme Tempos Modernos a exploração ao trabalhador, e esse é o ponto principal da crítica de Karl Marx à sociedade capitalista. Marx nasce em Trier, na Alemanha, em 1818, e logo encontra seu propósito no jornalismo, onde ele encontra uma forma de expressão e resistência ao Estado. Em seus primeiros textos, era possível identificar o pensamento de Friedrich Hegel, pois na época era tido como um intangível, e os termos direita hegeliana e esquerda hegeliana basicamente fundamentavam o campo político da época. Marx, através de suas obras, se torna um grande crítico do estado político da época, o capitalismo industrial. Ele e seu amigo Friedrich Engels identificam diversos problemas na sociedade capitalista. Temos como, por exemplo, essa cadeira. Imagine a pessoa que a construiu. Talvez ela fosse forte, simples, honesta. E com esse exemplo, é possível ver que o trabalho nos oferece uma oportunidade de expor o que há de bom dentro de nós. E era isso que Marx pregava. O trabalhador deve se ver naquilo que constrói. Mas tudo isso se perde no mundo moderno, onde surge o trabalho especializado. Nele, os lucros são mais eficazes, porém, no produto final, se perde toda a identidade do trabalhador. E isso Marx chama de a alienação do trabalhador. É justamente essa alienação que preocupa Marx. Ele leva essa questão do proletário ao Estado e afirma que o Estado é uma fonte de alienação, pois acaba acomodando os problemas causados pelo capitalismo e inviabiliza os projetos públicos voltados para o bem comum. E dessa forma, ele volta para o pensamento de Hegel, onde ambos buscam solucionar a soberania política. Hegel e eu nunca nos entenderíamos. Nossa percepção de Estado é completamente diferente. Para ele, é através da soberania do Estado que chegamos a uma conciliação entre interesses públicos e privados. Para mim, essa soberania cabe ao povo. Marx, então, atribui à filosofia o papel mais importante para o indivíduo. É através dela que é possível criticar o Estado e a religião, duas fontes de alienação, segundo ele. E dessa forma, chegar a uma prática emancipadora. A crítica de Marx ao Estado se dá justamente ao bem público, garantindo interesses do bem privado. E isso não promove a cidadania e mantém o indivíduo alienado. Não se pode superar a filosofia sem realizá-la. Com isso, não se trata apenas de uma crítica à filosofia especulativa, mas sim de propor algo que esteja ao alcance do proletariado, para que então seja possível a emancipação humana. Portanto, a liberdade humana, proposta por Marx, incorpora esse pensamento de ação e produção. Basta o indivíduo compreender o ser comunitário e que ele se eleja na comunidade política, lutando contra os mecanismos de dominação e alienação, e se tornando, portanto, um ser social. Os grandes estudiosos do pensamento de Marx são, curiosamente, os seus maiores e ferrenhos críticos.